Amém. Queridos, estamos iniciando um novo ano e eu creio que nesse primeiro domingo de 2019 é um tempo que Deus escolheu para startar na sua vida o início do melhor tempo que você já viveu. Eu creio, eu pedi para o Luciano, prepara lá, vamos gravar essa mensagem, porque essa mensagem Deus colocou em meu coração. E eu falei, Deus, mas não tem nem muito a ver com o momento, eu podia falar de ano novo, de coisa nova, mas Deus me mandou falar sobre recomeçar. O tema da palavra hoje é recomeçar, porque Deus colocou em meu coração que realmente Ele quer, sabe, acionar, ativar, começar algo na sua vida, nesse ano. Deus já tem feito muitas coisas até aqui, amém? Deus já tem abençoado, tem feito tantas coisas, mas esse ano de 2019 eu creio, sabe, que Deus separou, Deus preparou para ativar algumas coisas na sua vida, para te renovar, te fortalecer e dar início a um novo e maravilhoso tempo. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 1 a 14, amém? João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Pegar uma aguinha aqui. Você achou? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 a 14. Quem achou, diga: Jesus é lindo. Amém. Bota lindo nisso, que Jesus é maravilhoso. Diz assim o texto, pode ficar sentado mesmo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse Pedro: vou pescar. Eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de versículo 8. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia, e ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Te louvamos porque essa palavra é viva, é eficaz, é penetrante, é uma palavra que nos sustenta, nos alimenta, Senhor. E em especial nessa noite eu creio, essa palavra vai dar, Senhor amado, um norte, uma direção, a Deus amado. Ó Deus, vai, a Deus, ativar, ó Pai, algumas coisas que estavam amortecidas, esquecidas, a Deus amado, deixadas de lado, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Derrama graça sobre a minha vida, que eu te seja útil, Pai, que eu não impeça o Senhor de falar à Tua igreja. Eu declaro a minha total dependência do Senhor, ó Pai. Preciso de Ti, Senhor amado, e não quero fazer nada sem o Senhor. Por isso, ó Deus, usa o Senhor, ó Deus amado, a minha vida, e que eu te seja útil, no nome de Jesus. Amém? Queridos, esse texto, ele narra um momento que, eu estava analisando, um momento fundamental na história do cristianismo. Fundamental porque foi a partir desse momento que os apóstolos, eles retomam as suas posições dentro do projeto que Deus tinha estabelecido para eles. É a partir desse momento, é a partir desse encontro que eles têm com Jesus ali no mar de Tiberíades, que eles retomam as suas posições.
porque Jesus tinha escolhido aqueles homens, né? Tinha chamado eles, a Bíblia fala lá em Lucas, no capítulo 5, você conhece bem o texto, se você quiser anotar, Lucas 5, do 1 ao 11, Jesus havia chamado aqueles discípulos numa situação igual a essa. Eles também estavam lá na praia, lavando redes, não tinham pego nada. Jesus está com uma multidão, Jesus pega o barco ali de Simão, afasta um pouquinho, prega a palavra para aqueles homens, para aquela multidão, e depois fala para Pedro, vamos ao mar. Fala, Senhor, não pegamos nada, não adianta, estamos lavando a rede já que o negócio não dá certo. Jesus falou, não, vamos ao mar. E eles vão e eles pescam uma quantidade enorme de peixes, vem 2 barcos para carregar os peixes, e aquela história, sabe, Jesus chama aqueles homens e fala assim, olha, Simão, a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, mas de homens. Então a história de Pedro, a história de João, a história daqueles Tiago, enfim, aqueles homens começa a ser mudada quando Jesus os chama, e os tira da posição que eles estavam, uma posição quase, sabe, oculta, ninguém via eles eram homens que não tinham nome, não tinham fama, eles eram pescadores. Você viu, eu vi os pescadores na praia, nem lá, eu vi o Pedro, eu vi o João, não, eles eram homens sem história, eles eram homens comuns, normais, sem nada demais, e Jesus os chama, e Jesus muda, sabe, a perspectiva de vida daqueles homens. Talvez eles já eram filhos de pescadores, talvez eles pensavam, não, nossos filhos vão ser pescadores também, eles vão ser pescadores até morrer, e essa é a nossa vida. Mas, amado, Jesus havia chamado aqueles homens, Jesus havia dado para eles uma perspectiva de vida diferente, Jesus tinha mostrado para eles que a vida é muito mais do que pescar, Jesus tinha chamado eles para tocar o coração de pessoas. E aquilo talvez, amado, causou um impacto tão profundo na vida de Pedro, de João, de Tiago, de todos os discípulos, que eles focaram naquilo, e eles abandonaram tudo e começaram a seguir a Jesus, e começaram a andar com Jesus, e começaram, sabe, a aprender de Jesus, e Jesus então chama esses discípulos, chama esses que eram pescadores, fala, vocês não serão mais pescadores, mas serão pescadores de homens e não de peixes. E por 3 anos, amados, eles viram muitas coisas, eles aprenderam muitas coisas, eles, sabe, experimentaram muitas coisas, e quando eles vão para Jerusalém, e parece que vai chegar um momento em que o ministério vai decolar, que agora vai se cumprir aquilo que Jesus tinha falado, porque Jesus simplesmente o chamou para seguir ele. Jesus não falou assim, venha, você vai ser famoso, você vai ser um cara com nome, não, venha, me segue, eu vou fazer você pescador de homens. Mas na mentalidade deles, eles estavam imaginando que algo glorioso ia acontecer. E agora, quando eles estão indo para Jerusalém, eles imaginam, é lá em Jerusalém, é a hora que nós vamos realmente tomar nossas posições, é a hora que as coisas vão começar a acontecer em nossa vida, mas de repente, Judas se revela, um homem cruel, e Judas estraga todo o plano. Ele traz Jesus, ele vende Jesus por 30 moedas de prata, Judas estragou o plano de Pedro. Jesus foi traído, foi preso, foi crucificado, e isso pôs um fim aos planos de Pedro. Eu fico imaginando, amados, os discípulos, a partir daquele momento, entraram na lista dos homens mais procurados de Jerusalém, porque eles eram os discípulos do rebelde Jesus. Eles eram discípulos daquele que tinha se declarado rei dos judeus, ou as pessoas diziam que ele havia declarado isso. Então esses homens agora que tinham uma ideia, que iam decolar, a coisa vai dar certo, agora o negócio vai funcionar, e de repente os planos deles, vai tudo por água abaixo. Amado, e como é fácil, numas horas como essas, sabe, nós nos sentimos desanimados, desmotivados, sabe, desencorajados, e nessa hora, querido, uma dor terrível tomou conta do coração de Pedro. Pedro vê Jesus sendo preso, Pedro tenta acompanhar de longe, fica lá ao redor de uma fogueira, de repente pergunta para Pedro, você é discípulo dele? Não, não sou. Você é? Não, eu não sou, eu nem conheço ele. Não, mas o seu falar te condena. Não, eu não conheço. O galo canta, e aquilo causa uma ferida no coração de Pedro. Ele tinha um sonho, ele tinha almejado algo, ele tinha imaginado algo, mas de repente tudo foi por água abaixo e ficou uma dor no coração. Irmão, você já começou uma coisa e não deu certo?
Já começou uma coisa, e você, puxa, eu vou, e você trabalha, amado, são 3 anos ali, sabe, eles estavam investindo a vida deles, e de repente tudo caiu por terra. Eu fico imaginando como eles se sentiram frustrados. Talvez você que está aqui nessa noite tenha vindo de um ano de frustração. Talvez você está aqui nessa noite e você esteja vivendo uma história mais ou menos igual a essa. Puxa, eu tinha planejado tanto, eu tinha sonhado, eu tinha imaginado, e pastor, não deu certo. E é interessante que eles estavam desencorajados, desanimados. Isso tem uma coisa, irmão, que a gente precisa aprender. O desencorajamento, ele é contagioso. Pessoas desencorajadas, elas desencorajam outra. Pessoas frustradas, elas acabam, não é porque quer, não é uma coisa assim, não, eu vou chegar aqui para o Will e vou deixar ele para baixo igual eu estou. Não, é algo, parece que natural. E esse desencorajamento contagioso contagiou os outros discípulos. Pensa comigo, Jesus tinha separado aqueles 12, e daqui a pouco eles já não estão mais, vocês não vão ser pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Daqui a pouco Pedro, desencorajado, desanimado, ele fala assim, eu vou pescar. Os apóstolos, os escolhidos, os discípulos, resolveram desistir de tudo. Ei, você já pensou em desistir? Já pensou em desistir de algumas coisas, algumas vezes na sua vida? Pastor, não dá mais para mim, estou parando. Há um tempo atrás eu conheci uma pessoa, ele estava no ministério, estava caminhando, tudo estava fluindo e estava legal, e de repente começou a acontecer algumas coisas que não tinha muito a ver com a igreja, era coisa dele, particular, era coisa que a gente enfrenta. Querido, ei, escuta aqui, quem está aqui, dá uma respirada, você que está respirando, vou dizer uma coisa para você, quem respira enfrenta a luta. Todo ser que respira louva ao Senhor, mas enfrenta a luta. E esse meu amigo, ele começou a enfrentar a luta, e sabe o que ele fez? Desistiu de tudo. Ele falou assim, eu vou desistir. E ele deu uma data, dia tal eu estou parando. Ele não perguntou, o que você acha? Você acha que eu paro? O que você acha? Não, ele simplesmente desistiu. Irmão, desistir nunca foi a melhor solução. Ele parou, ele desistiu. Passou 1 ano e pouco, aquela situação resolveu, a situação, enfim, teve um final. E essa pessoa até hoje está lá, eu não sei se ele é, se ele não é, se ele está, se ele não está, se ele vai, se ele volta, ele não sabe o que é da vida dele, porque ele desistiu. Irmãos, é terrível quando o homem desiste. Não desista, querido, não desista por nada. Esses homens, eles desistiram do chamado, esqueceram ou tentaram esquecer das coisas que eles viram, esqueceram ou tentaram esquecer das coisas que eles viveram, que eles aprenderam, e voltaram a fazer aquilo que eles faziam. Vou pescar. Toda a vida eu pesquei na minha vida, vivi assim, meu pai viveu assim, meu avô viveu assim, minha família toda é assim. Eu vou pescar, vou voltar às velhas práticas, vou voltar à vida velha, vou voltar àquela vidinha que ninguém me conhecia, eu não era ninguém, eu era só um Pedro, pescador, e pronto. Amado, eles desistiram, voltaram para a pescaria. Querido, talvez você está aqui nessa noite e o diabo já falou muitas vezes no seu ouvido, desista, não adianta, para. Talvez não foi nem o diabo, talvez foi gente boa até que falou para você, para, não adianta, vou dar um conselho para você, melhor se abandone, melhor você parar, sabe, amado? E eles voltaram para a pescaria, e talvez por falta de prática, eles ficaram 3 anos sem pescar, né? Eles não pescaram nada naquela noite, nada, passaram a noite inteira tentando, e não apanharam nada, passaram o dia e a noite, porque Pedro não resolveu pescar de noite. Quando ele falou, vou pescar, eu acho que era de manhãzinha, que o pescador bom vai pescar de manhã, né? Os pescadores, né, Volney? É de manhã que o peixe, né, bate. E eles trabalharam o dia inteiro, a noite inteira, e nada, irmão, e nada, não pegaram nada. E eu ficava imaginando assim, o que passava na cabeça deles. Não pegaram nada. E acho que vinha de vez em quando assim, vos farei pescadores de homens e não de peixes. Puxava a rede, nada. Acho que Pedro falava, meu Deus, não consigo me livrar dessas palavras que ele falou aquele dia. Vos farei pescador de homens e não de peixes. Cada vez que puxava a rede, nada. Sabe, amado, eles tinham desistido. Eles pararam, não dá, então a gente vai ser pescador mesmo.
Mas tem uma coisa, Jesus não desistiu deles. Jesus estava na praia, olhando para eles. Eles tinham desistido do chamado, do propósito, daquela vida, mas Jesus não desistiu. Eu vou dizer uma coisa para você, você pode até tentar desistir, mas Jesus não desiste de você. Ele não desiste de você, meu amado, ele tem algo poderoso na sua vida. Eu fico pensando, se esses caras tivessem desistido, onde estaria o cristianismo hoje? Porque os discípulos, entendeu? Jesus, não, peraí, eu vou ficar mais 3 anos aqui, pai, porque deu ruim o negócio aqui, aquela turminha lá reprovou todo mundo, então eu vou começar de novo com uma nova turma. Não, Jesus tinha eles. Jesus nunca desiste de você porque Ele plantou algo no teu coração. Jesus nunca desiste de você, meu amado, porque Ele plantou algo no seu interior. Ele sabe do propósito que Ele te deu, Ele sabe da semente que Ele plantou no teu coração. Por isso Ele não desiste de você. Ei, está me ouvindo? Ele não desiste de você. Pastor, mas está difícil, estão perseguindo. Pastor, mas está difícil, as pessoas estão se levantando. Pastor, está difícil, as pessoas não me ouvem. Meu amado, Deus não desiste, nem de mim, nem de você. Não desistiu de Pedro, não desistiu de João, não desistiu de Tomé, Ele não desistiu de ninguém. Se Judas tivesse assentado na mesa, não tivesse se levantado e ido embora, eu tenho certeza que até para Judas tinha solução. Mas Judas não quis ficar. Sabe, Jesus estava na praia observando, aguardando, esperando eles voltar. Quando eles veem aquela figura solitária na praia, eles ouvem a voz: lance a rede do lado direito do barco. Eles não tinham pego nada a noite inteira. Pensa, a noite inteira não tinham pego nada. Vamos jogar de novo. E quando eles jogam a rede do lado direito, amado, houve uma invasão de peixes naquela rede, que os peixes estavam brigando no tapa para entrar naquela rede. Porque o mestre tinha dado uma ordem: vão, fica do lado direito do barco, fica lá, que eu vou mandar os caras jogar a rede em vocês. Amado, quando Deus dá uma ordem, a natureza obedece, o céu obedece, os animais obedecem, todos obedecem. Infelizmente, muitas vezes, só o homem que ele tenta não obedecer, o homem que pensa, não vou obedecer. Amado, Jesus fala: jogue a rede do lado direito, e quando ele joga, há uma invasão de peixe, a ponto de a rede quase romper, e eles têm que chamar a ajuda do barco dos amigos. E Jesus fica ali na praia, João olha, João fala assim: é Ele, é Jesus, é Ele, porque eu já vi esse negócio de peixes. Lembra como é que nós começamos a nossa história? Pedro, você lembra quando começou a nossa história? Você lembra quando a gente estava lá no barco do nosso pai, lá, e você lembra quando começou? Foi assim, não foi? Pedro rapidamente bota a roupa que ele tinha tirado, né? Pulou dentro da água lá e foi a nada. Ele não aguentou o barco chegar no remo, ele foi nadando até Jesus. Porque Jesus trouxe à memória deles o começo de tudo. Amado, Jesus, ele cria o ambiente, uma praia, uma rede cheia de peixes, um barco, e quando Pedro chega ali tem uma fogueira. Irmão, fogueira é negócio sério para Pedro. Ele tinha negado Jesus perto de uma fogueira. Jesus prepara o ambiente para que aqueles homens sejam curados, para que aqueles homens sejam restaurados. A fogueira, sabe, talvez faça Pedro se lembrar de que junto à fogueira ele havia negado Jesus, aquele homem que tinha dado um propósito, um destino para ele. E junto àquela fogueira tem pão, tem peixe, o Criador do universo tinha preparado uma refeição para eles. Amado, pensa num Deus como esse. Pensa num Deus maravilhoso como esse, e Ele cria aquele ambiente, e quando Pedro chega ali, Pedro vê aquela fogueira, sabe, Jesus está criando um ambiente de cura. Eu vou dizer para você, amado, a igreja tem que ser um ambiente de cura. A igreja não tem que ser um lugar onde você vem, você ouve tudo que você gosta, tudo que você quer, tudo bonitinho, é isso mesmo, gostei de tudo. Não, às vezes você sai daqui indignado, essa palavra não é para mim. Essa palavra é para o outro, quem tinha que ouvir era aquele que não veio. Amado, Deus cria um ambiente, muitas vezes para nos confrontar, para tocar o nosso coração, para dizer assim: olha, eu preciso te curar, porque você vai recomeçar. Você vai, sabe, recomeçar aquilo que nós tínhamos começado lá atrás. Pedro precisava recomeçar, amado. Nós estamos iniciando mais um ano, a gente está, na verdade, recomeçando, é mais um ano, é um recomeço. O ano passado você também recomeçou um ano. Mas hoje eu creio, Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Ele quer começar a curar áreas da sua vida que estão feridas, machucadas, traumas que há no seu coração. Escuta aqui, Deus quer trazer isso.
Ele quer começar muitas coisas novas na sua vida, mas a primeira coisa que Ele quer fazer é te curar. Ele quer curar você. Você foi decepcionado, você foi entristecido, ferido, machucado, traído, você foi humilhado, você foi talvez, sabe, tem sentimento de dor no seu coração, tem sentimento de abandono, tem sentimento de injustiça, tem sentimento de medo, mas eu digo para você, Jesus é a cura para tudo isso. E nessa noite Ele te traz aqui, irmão, escuta aqui, Ele traz você aqui, Ele fala, lembra do começo? Você lembra do começo? Como é que foi o teu chamado? Você lembra do começo, quando eu chamei você e falei, venha, você vai ser famoso, foi isso que Ele te falou? Não! Jesus me chamou e falou, não, venha, que você vai ser famoso, você vai ter seguidores nas suas mídias sociais, não, Ele só falou, vem e me segue. Ei, escuta aqui, Jesus não te prometeu nada além, sabe, de que Ele estaria com você todos os dias. Jesus não chamou Pedro e falou, Pedro, você vai ser o cara, o bam. Jesus só falou, vem e me segue. E por isso, amado, naquele momento Jesus está ali com Pedro e fala, cara, eu vou curar você. Você me negou 3 vezes. Você vai declarar com seus lábios que você me ama 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu sou fraco, falho. Senhor, Tu sabes tudo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Amado, se os discípulos não tivessem decidido aceitar o recomeço, o que aconteceria com a humanidade? Já pensou nisso? Quando eu li isso, eu falei, mas se os caras não tivessem aceitado, se os caras tivessem, não, vou voltar a pescar, irmão, por isso não dá para ser turrão com Deus, que esse negócio fica feio depois. Mas eu fico pensando assim, sabe, Jesus sabia, quando escolheu aqueles homens, que apesar de serem homens fracos, falhos e pequenos, eles eram homens que sempre desejariam recomeçar. E nessa noite Deus olha para esse auditório, para vocês lá na galeria, para vocês aqui, Deus fala assim, eu sei que vocês querem algo novo, eu sei que vocês querem recomeçar, eu sei que vocês acreditam em mim, eu sei que vocês sabem que o seu chamado não foi em vão, não foi balela, não foi história, não foi blá blá blá. Deus tem algo para você, querido. Deus tem algo para você, querida. Deus tem algo para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Por isso hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de recomeçar. Hoje é dia de você falar, Senhor, tudo bem. Eu recebo isso. Eu aceito isso. Mas eu preciso de cura. Eu preciso que o Senhor tire do meu coração essa frustração. Porque eu vou dizer para você, amado, muitas vezes a frustração te trava. Você fica em casa e fala, não vou porque não sou importante. Não sou importante para quem? Para os irmãos. Não sou importante para o ministério. Irmão, você é importante para Deus. Ele morreu numa cruz por amor a você. Você é importante para os planos e projetos de Deus. Talvez ninguém te reconheça, mas Deus não se esquece de você. E Deus não desiste de você. E Jesus não desiste de você. Ele escolheu você. E Ele quer restaurar na sua vida o seu chamado. Uma fogueira, pão e peixe. Sabe, uma rede cheia de peixes. Jesus está ali. Jesus fala, venham, vamos comer junto. Eu acho demais, amado, esse texto. Quando Jesus chama os discípulos e fala assim, se tem alguma coisa para comer. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Pedro arrastou o barco até a praia, estava cheio de peixes. Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar, quem és tu, Senhor? Porque eles sabiam que era o Senhor. Meu amado, você sabe que é Deus que está falando com você hoje. Você não tem coragem de perguntar, você não tem coragem de, sabe? Mas você sabe que Deus está falando com você nessa noite. E nós estamos diante de uma mesa posta, onde tem pão aqui, onde não tem peixe, mas onde tem, sabe, o fruto da videira. A ceia do Senhor que simboliza o sangue de Jesus, o corpo de Jesus. E nessa noite de ceia, Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer começar algo novo na sua vida. Ele quer restartar, Ele quer, sabe, que você recomece aquilo de onde você parou. Quando Jesus fala, quando a Bíblia fala em Apocalipse 2, fala assim, lembra-te de onde caíste,
Volte à prática das primeiras obras. Jesus faz isso com Pedro. Lembra, Pedro, da fogueira? Tem uma fogueirinha aqui, mas essa fogueira não é para te condenar, é para te curar. Lembra, Pedro, da rede cheia de peixes? Tem mais uma rede cheia de peixes, mas não é para te condenar, é para te curar, para te restaurar. E nessa noite, amado, Jesus está olhando para você e fala assim: lembra quando eu te chamei? Lembra da cena? Lembra o lugar? Ah, pastor, mas mudou o lugar, mudou a cena, mudou a geografia, mudou até a linguagem, mudou muita coisa. Mas ele continua dizendo: eu escolhi você. Feche os seus olhos, meu querido. Jesus quer que você viva esse momento agora. O dia em que você entregou a sua vida para Jesus. O dia em que você conheceu, sabe, algo diferente, algo sobrenatural. Talvez você está aqui e talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: eu quero começar algo novo na sua vida. Jesus quer começar algo novo na sua vida. Jesus quer começar algo novo na sua vida. Aqueles pescadores que estavam ali agora tinham voltado a pescar. Eram os mesmos pescadores que no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, sabe, Jesus também, da mesma forma, tinha chamado eles. Eles tinham visto aquela rede cheia de peixes. E Jesus fala para eles assim: não tenha medo. De agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. Amado, você é muito importante no projeto de Deus. Ah, você tem argumento? Sim, tem. Pedro também tinha. Jesus, o próprio Judas, que era nosso irmão, o Senhor passou a noite orando e escolheu Judas. O próprio Judas te traiu. Pois é, filho, mas eu tenho algo com você. Mas Jesus, você sabe que as pessoas me perseguiram. Pois é, filho, mas eu tenho algo com você. Jesus, mas não ficou ninguém na cruz, só o João ficou, porque o João ficou ali com a Maria ali. Pois é, mas tenho algo com você. Irmão, para de olhar para os outros, para de olhar para as pessoas, situações, circunstâncias, coisas. Ei, Ele tem algo com você. E se você desistir dele, ele não vai desistir de você. Ele vai, aleluia, ele vai te encontrar. Aleluia, o que dizer, o que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? Ele veio, amado. Ele veio nesse primeiro domingo de 2019 para dizer para você: eu sei, aleluia, o que tenho depositado em você. Eu sei o que eu tenho feito na sua vida. Eu sei o preço que eu paguei por você. Eu não desisto de você. A dor, a choro, a tristeza, mas há um Deus que cura, que consola, que alegra, que transforma a sua vida. Se você pode, fica de pé, meu querido. Se você pode, fica de pé. Eu queria orar junto com você. Eu vou dizer para você que muitas vezes já pensei em desistir, sabe, vou dizer para você que muitas vezes eu já parei e falei: Senhor, o Senhor sabe, Senhor, que não vale a pena, parece que não vale, tá tudo, parece que o negócio é o contrário. Mas Deus fala assim: eu te chamei, eu te escolhi, eu te dei um nome, eu mudei a tua história, e eu vou cuidar de você até o fim. Jesus te chama e fala assim: ó filho, eu não solto da sua mão, eu não te largo, eu não te deixo, porque você custou o meu sangue. Você não foi comprado com ouro nem com prata. Ouro e prata varia o preço, sobe, desce, cai, diminui, enfim, perde, corrompe, rouba. Mas o sangue de Jesus é o preço que Ele pagou por você. E nessa noite de Santa Ceia, nessa noite que estamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, eu quero trazer a memória, a sua memória, o primeiro dia em que você ouviu de Jesus, que você recebeu no seu coração, sabe, essa convicção de que Ele estava te chamando para algo.